Bom dia a todos. Eu sou Gildo, dirijo o Grupo Cronos de História da Ciência, junto ao Instituto de Estudos Avançados da USP, e hoje tenho o prazer de contar com a presença da conferencista professora Adriana Iopo Belintani, que é do Rio Grande do Sul, onde fez a sua formação, mestrado, depois passou pela Universidade de Brasília com doutorado, e tem um pós-doutorado na Universidade de Essex, na Inglaterra. E o assunto dela é pouco visitado entre nós, então eu passo já a palavra para a Adriana. Obrigada, professor Gil. Bom, eu primeiramente quero agradecer, ao senhor pelo convite, a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre o tema, da minha tese, e fazer um agradecimento especial ao grupo de vocês, o grupo de pesquisa Cronos e ao Instituto de Estudos Avançados da USP, Bom, então eu vou estar conversando, sobre a missão militar francesa de instrução junto ao Exército Brasileiro. E essa missão, ela dura, de 1920 até 1940, a missão que veio para modernizar, para profissionalizar o Exército. E por que eu cheguei nesse tema, Por que esse tema acaba se tornando a minha tese de doutorado, e eu acabei, assim, me interessando muito, e depois segui fazendo, eu fiz 2 pós-doutorados com essa mesma temática, estudando essa questão institucional, dos exércitos, como que eles se profissionalizam. Então, só para dar um rápido histórico, de como que eu cheguei até aqui, como o professor Gildo falou, eu sou gaúcha, sou ligada aqui ao Rio Grande do Sul, e eu fiz o meu mestrado na PUC do Rio Grande do Sul. E o meu mestrado era justamente sobre o Estado Novo, sobre Getúlio Vargas, especificamente sobre o movimento conspiratório que foi movido pelo ex-governador Flores da Cunha contra o Getúlio, contra a consolidação do Estado Novo. Então, Flores da Cunha, ele foi um dos últimos obstáculos, que o Getúlio vai ter para conseguir implantar o Estado Novo. E então eu faço todo um levantamento, da conspiração que foi feita pelo Flores da Cunha. O Flores da Cunha, ele vai ficar exilado no Uruguai, e de Montevidéu ele segue movimentando uma rede conspiratória com todos os outros elementos que acabavam se encontrando, nessa mesma situação que ele, de exílio, exilado. E aí, então, o Flores, ele começa a se movimentar, e ele planeja uma invasão armada ao Brasil para impedir, enfim, o golpe. Só que os documentos, que eu acabo pegando, endereçados a ele, diziam que ele não fizesse isso, que ele não invadisse o Brasil, porque a situação havia se modificado, que o exército não era mais o mesmo, e que eles não poderiam vencer o exército da maneira como ele estava organizado. Então, que não invadisse, enfim, que abandonasse essa ideia. E é exatamente isso que o Flores faz. O Flores, ele abandona essa ideia de uma invasão armada, com essa coligação dele com outras pessoas, que também estavam no exílio. E a minha pergunta principal, para começar esse trabalho é justamente essa: o que muda no Exército que evita, que o Flores, que era então um caudilho, nós estamos falando de um momento de um forte caudilismo no Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e o Flores da Cunha, ele é um desses elementos, ele é um expoente, ele era um homem que pegava em armas, que coordenava grupos, Então, assim, o que faz com que essa nova investida acabe tendo uma freada de uma pessoa como ele, não vou seguir em frente. Então, essa questão, para mim, foi que ficou, sabe, o que muda, o que muda? E aí, quando eu vou atrás de responder essa questão, eu chego na missão militar francesa de instrução.
E algumas coisas que já haviam sido publicadas, logicamente, que a gente começa por toda essa questão, né, de levantamento bibliográfico. Então, a questão geralmente recaía sobre armamentos, e sempre com uma crítica muito grande, dizendo que a missão ela veio para vender armamentos velhos, né, armamentos que foram usados pelos franceses durante a Primeira Guerra. Então, que o principal objetivo deles era, né, se ver livre, né, escoar esses armamentos velhos, obsoletos, que inclusive máscaras de gás com sangue chegavam aqui, etc. Bom, eu falei, certo, mas alguma coisa tinha que ter a mais, porque senão isso não ia evitar que houvesse mais uma quartelada, né? Mais uma investida, já que nós estamos falando de um momento complicado, nós estamos falando da década de 20, nós estamos falando da década de 30. Então, nessa investigação toda, né, tu pega toda uma situação política, né, com uma participação grande dos militares na política, então aí já tem um ponto, né, que era toda essa interferência que existia desses militares na política, essa permissão, né, que militares da ativa participassem da política, que eles concorressem, né, a cargos, que concorressem à presidência da República, mesmo sendo militares, mesmo estando na ativa. Então, isso são questões, eu acho que importantes, né, e que justamente hoje a gente volta a repensar isso. Então, nós estamos vivendo num momento que isso acontece, estamos vivendo num momento em que os estados federados, eles têm autonomia. Então, a gente não pode deixar de pensar sobre isso, né? A autonomia que esses estados têm, todos os estados possuem autonomia financeira, autonomia de fazer compras no exterior. Então, quando eu estou falando, por exemplo, sobre essa questão do Flores da Cunha, né, que ele queria invadir, como é que o Flores queria invadir? Ele queria invadir a partir de armamentos que ele tinha comprado no exterior. E esses armamentos acabavam entrando no Rio Grande do Sul como se fossem equipamentos agrícolas, né, justamente para que não se soubessem que ele estava importando esses armamentos, né, que estava sendo, se fazendo, né, um apanhado, né, de armamentos. Então, eles tinham uma autonomia muito grande, uma autonomia que ele não queria perder, né? O problema do Estado Novo, para o Flores da Cunha, era o Estado federado perder essa autonomia, né? Porque o programa do Getúlio era a centralização administrativa, dentro de toda essa política nacionalista, né? De acabar retirando esse poder, né? Essa independência dos Estados federados e justamente criar uma centralização. Então, você tem todo esse quadro, né? Você tem grupos, né, de caudilhos realmente liderando, né? E você tem o exército que está numa situação bastante complicada nesse momento, complicada no tipo de realmente numa precariedade muito grande, e isso vai estar sendo colocado em vários documentos, né? Tanto pelos ministros, né? Ministros da guerra, quanto por outros membros da própria missão militar francesa, quando chega aqui. Então, já se começa a discutir como é que vai fazer, né, para conseguir equipar o exército. E mais do que isso, né, profissionalizar. Porque o que eu chego aqui para colocar é que a missão ela foi muito mais do que uma representação das empresas de venda de armamento francês. Ela foi muito mais do que isso, com o impacto que ela causa mediante a contextualização do que era a nossa força de terra nesse momento, né? Então, você tem um momento de forte positivismo no Brasil, né? Então, nós estamos falando desse positivismo que está muito presente, né, nas Forças Armadas, em alguns partidos políticos também, e dentro do Exército, né? Tanto que um dos expoentes, né, o Benjamin Constant, o que ele era, né? Ele era um professor de matemática, então se praticava um positivismo, né? Isso era muito atuante. E dentro desse positivismo você vai ter essas duas vertentes, né? Os ortodoxos, né? Que vai tender essa questão da religião, né? Que vai se tornar uma religião, e o lado heterodoxo, que vai tender para uma filosofia, né? A filosofia positiva. Mas, de toda forma, né? Quando a gente fala em positivismo, a gente
geralmente pensa no lema da bandeira, né? Ordem e progresso, né? Então, isso enfim, um positivismo que está ali presente, né, num símbolo nacional, só que ele é muito mais, né, do que isso. E o que ele vem trazendo, né, porque o positivismo, o Comte, nos seus escritos, ele vai dar uma importância muito grande às ciências, ele vai, inclusive, criar uma hierarquia, né, considerando a matemática, a física, a química, dando uma grande importância a essas disciplinas, e ele vai, inclusive, colocar que, à medida que o homem evolui, né, que há uma evolução do homem, o homem vai deixar de fazer a guerra. Então, o positivismo ele vai caminhando de uma forma que acaba sendo muito complicado, né, dentro do meio militar, você manter essa corrente, né, você manter isso presente. Muitos que trabalham com essas questões chegam a colocar que o positivismo seria uma doutrina dentro do Exército nesse momento, né? Nós vamos ter outros pesquisadores que vão dizer que o Exército não tinha doutrina nenhuma até esse momento. Então, há várias discussões, né? Mas o fato é que, sendo ou não sendo o positivismo uma doutrina nesse momento, ele acaba sendo algo que não consegue se manter, né? Porque ele vai pregar justamente o quê? O fim dos exércitos, o fim da guerra. E aí se volta a uma questão importante, que é perguntar o seguinte: qual é a finalidade de um exército? Para que serve um exército? Né? E a resposta, ela parece óbvia, que é a guerra. Né? Um exército serve à guerra. As forças armadas, elas são forças de defesa, não são forças de segurança. Então, elas trabalham durante todo o período, né, de paz, no momento que você não tem um conflito, você trabalha pelo quê? Você trabalha para se preparar para uma guerra. E voltando a essa questão do século XX em relação ao exército, quando a gente fala serve para a guerra, se prepara para a guerra, de que guerra nós estamos falando? Né? Então, quando nós estamos falando sobre isso, né, quando nós estamos falando sobre ter um exército que você considera que a finalidade dele é a guerra, que você considera que uma guerra é entre dois estados, né? Então, quem é o nosso pretenso inimigo? Então, aí já se chega a uma outra questão. Como é que pensava, né, esses militares até o momento que chega a missão militar francesa? Então, esses militares estão pensando essa guerra sempre relacionando a quê? A Argentina. Tá? Então, o nosso pretenso inimigo, nesse momento, é a Argentina. Por isso, uma concentração grande desse efetivo militar colocado aonde? Rio Grande do Sul. Então, traz um efetivo grande para cá. E até hoje, né, é desse jeito, nós temos um efetivo das Forças Armadas, né, grande no Rio de Janeiro, né, e no Rio Grande do Sul. O segundo maior efetivo, né, do Exército ainda é aqui no Rio Grande do Sul. Então, o que você pensa, né? Você pensa que você tem que defender a fronteira. Então, você tem que mandar essa guarnição para o sul, então você concentra a gente no sul para que possa fazer a segurança, porque a mentalidade dos militares nesse momento é sempre voltado para isso, né? Então, o nosso pretenso inimigo é a Argentina, o nosso teatro de operações é o Rio Grande do Sul, por isso nós temos que manter um efetivo lá. Quando os franceses chegam, né, a primeira coisa que eles vão fazer, quando se pensa, né, de trazer essa missão, se pensa, por que a França? Né? Por que vai se escolher a França? Né? Então, primeiramente, porque a França venceu a Primeira Guerra Mundial. Então, ela sai como uma vitoriosa da Primeira Guerra, e isso sem contextualizar, né? Como é que foi essa vitória. Enfim, o fato é que a França sai como um país vitorioso da Primeira Guerra, então você escolhe, né, a missão militar francesa para vir para o Brasil. Já tinha se pensado nisso, havia se pensado também numa missão militar alemã, porque a Alemanha também mandava missões para fora, e você tinha uma ala, como eles chamavam, que era uma ala germanófila, muito forte dentro do exército. Tanto que
o Hermes da Fonseca, né, quando presidente, ele acaba mandando alguns militares para receber instruções na Alemanha, que acabam sendo chamados pela alcunha de jovens turcos, né, que acabam criando, inclusive, a Defesa Nacional, que é um veículo extremamente importante, era, né, na época, e que registrava uma série de coisas, né, então, assim, ele já tinha uma aproximação, e o nosso material bélico também, ele era alemão, né? Então o Brasil tinha uma aproximação grande com a Alemanha, mas o fato da França ter ganhado, né, ter vencido, ter saído como um dos países vencedores da Primeira Guerra, vai fazer com que se escolha pela França. Essa primeira missão, que vai chegar em 1919/1920, vai ser chefiada pelo Maurice Gamelin. E o Gamelin, a primeira coisa que ele chega, né, quando ele chega, ele começa a fazer relatórios. Ele falou, deixa eu fazer todo um levantamento, né, e ver o que é que está acontecendo aqui no Brasil, né, o que se tem aqui. E aí, junto, porque essa iniciativa toda vai ter uma colaboração muito grande do ministro da Guerra, do Pandiá Calógeras, tá? Ele era um homem que ele vai tentar, de toda maneira, profissionalizar a força, porque ele entendia que era necessário ter um exército forte, que não poderia ficar do jeito como estava. E aí, quando o Gamelin começa a fazer esses relatórios, o Gamelin ele começa a ver que não havia treinamento, né? O exército não tinha um treinamento ativo, né? Exercícios práticos, que era o que precisava, então acabava tendo algumas instruções e num campo muito teórico. Ele identifica que não havia armamentos, né, que os armamentos eram muito ultrapassados, que precisava modernizar esses armamentos, que os militares não possuíam uniformes, havia falta de uniformes, que não haviam instalações, que o número do efetivo era muito baixo, que os soldos dos militares era muito baixo, então com isso você não atraía pessoas, né, para que entrassem na carreira militar, né, para que realmente viesse fazer parte das fileiras. Você tinha uma participação política desses militares muito grande, então ele começa a analisar todas essas questões e ver o quão complicado era a situação e o que tinha que ser feito. Uma das grandes críticas é justamente as promoções. Então, o Gamelin, inclusive nos relatórios, ele não vai usar meias palavras, ele vai dizer, olha, está acontecendo uma série de problemas, porque as promoções são feitas por indicações, por simpatias, por amizade, não havia exigência de uma prova, de um curso, de nada. Então, as coisas ficavam de uma forma bastante assim desorganizada. E aí então ele vai falar da falta de um plano, né, um plano nacional de guerra, né, não havia. Então ele vai começar a ver todas uma série de questões, né, a questão da doutrina, que foi o que eu comecei falando, né, essa presença forte do positivismo e não tendo um direcionamento, né, a parte dessas instalações, como é que ia fazer essas divisões, né, desses destacamentos, a falta de regulamentos, os regulamentos que existiam eram poucos, né? Então, precisando de uma instrução estratégica muito maior. Então, enfim, ele começa a ver uma série de problemas. Junto a todos esses problemas, né? A todos esse levantamento que o Gamelin vai fazendo, ele não teve uma entrada tão fácil, por mais que tenha sido contratada essa missão, tenha feito o contrato, no momento que ele começa a identificar esses problemas, logicamente que ele também vai começar a contar com a oposição de alguns membros, principalmente por parte desse alto comando que está lá. Primeiro porque eles não vão aceitar tão facilmente essas instruções, essas modificações, alguns, inclusive, vão colocar como questões importantes de patriotismo, né? Como que a gente vai permitir que um estrangeiro, que um francês chegue aqui e que nos fale o que a gente tem que fazer, como tem que fazer, que participe dos nossos exercícios, que acabe criando uma interferência muito grande, né? Então, os franceses, o tempo todo que eles estiveram no Brasil, nesses 40 anos, né? Desculpa, 20 anos, de 1920 a 40, eles contaram com oposição.
com oposição. E, inclusive, nesse primeiro momento, né, eu coloco que a missão militar, ela teve dois momentos distintos. Então, a década de 20, que vai de 1920 a 1930, os franceses, eles participaram ativamente dentro das escolas, tá, dando instruções. Então, eles davam instruções, eles eram professores, e de 30 a 40 é o momento em que eles conseguem realmente participar nessa organização maior do exército, então chegar perto, né, de como que você reorganiza, estar mais perto de um alto comando. E logicamente que o contexto histórico ajudou, né, não foi só o transcorrer dos 10 anos, mas o próprio contexto histórico. E o que nós temos nesse contexto histórico, né? Então, na década de 20, nós vamos ter o tenentismo, né? O tenentismo que são esses jovens, então, que saem, que vão se movimentar, né? Que vai desencadear uma coluna prestes. Então, você tem eles que acabam saindo, e você tem um ponto importante que é 1930, que é quando se faz todo o movimento de 1930. E para fazer o movimento de 1930, o que é que se busca? Se buscam os tenentes. E quando você busca esses tenentes para auxiliar nessa Revolução de 1930, né, eles acabam, posteriormente, ingressando novamente, aonde? Nas fileiras do Exército. E isso vai dar um outro problema, porque eles ficaram afastados das escolas, eles não tiveram instrução nas escolas, e os franceses já haviam feito uma série de modificações dentro dessa instrução e dentro do próprio plano de carreira, que é a maneira como eles estavam vendo, né, para profissionalizar a força. Então, como é que eu vou profissionalizar? Começando pela própria forma de ascensão a um posto maior dentro da força. E aí você tem esses tenentes que voltam, né, que são inseridos após 30, sem curso nenhum. Isso vai dar um problema muito grande ali dentro, né? Vai ser, inclusive, modificada a legislação interna, o regulamento interno, para que eles possam entrar e, inclusive, ter direitos à ascensão, e isso vai dar vai ser muito complicado, até que vem novamente essa 32, né, que nós vamos ter a Revolução de 32, e aí, com isso, se aproveita, né, tira, então, uma série de grupos que estavam, digamos assim, criando problemas, né, dentro dessa ordem que os franceses entendiam, então tira eles, já aproveita 32 e já tira também membros do alto comando que não estavam alinhados, né, à ideologia do Getúlio, né, as questões que o Getúlio vinha colocando, a maneira como o Getúlio vinha direcionando a política dele. E nesse direcionamento, o que era muito importante para o Getúlio, né, é um exército forte, né, um exército construído de forma forte, organizada. Por isso, então, que essas questões todas da missão militar, ela era extremamente importante. E dentro desses planos, né, uma das primeiras questões assim que eu destaco é a questão da mobilização. Porque, além de todos esses problemas que eu estou falando para vocês que tinham, né, de falta de armamento, de uniforme, de instalação, tinha falta de abastecimento, você não tinha uma intendência que realmente fizesse o seu serviço, né, de chegar junto com o pessoal, com a tropa. Então, ele vai falar o seguinte, o Gamelin vai começar dizendo o seguinte: nós precisamos de mobilização, nós precisamos fazer com que haja mobilização, nós precisamos de mais vias férreas, nós precisamos fazer com que haja, né, uma forma mais rápida de conseguir se locomover. Então, vai estar falando sobre a questão de transporte, né? Vai estar falando sobre, enfim, criar uma rede maior para que se consiga apoio nos exercícios práticos, porque se você tem realmente um conflito, como é que vai fazer com uma mobilização completamente baixa, né? Então, ele vai pensar nisso, ele vai pensar nessa questão de afastar esses militares da política. Isso é muito importante aqui, porque um dos legados da missão militar, né, é o que eles chamam, na França, de la grande muette, né? Ou seja, o grande mudo. O exército não deve falar,
ele não deve participar da política, tem que acabar com essas quarteladas. Então, com questão de movimento tenentista, Revolução de 30, Revolução de 32, o exército sempre se envolvendo nisso, né? Sempre tendo a gente se envolvendo nisso. Então, os franceses, nesses momentos, eles ficavam muito retraídos, eles não participavam de nada, a ordem geral era, olha, eles estão entrando em ebulição de novo, então vamos ficar o mais calado possível, não vamos nos meter nisso. E muitas vezes isso, para os franceses, custava caro na hora de renovar o contrato. Por quê? Porque quem renovava o contrato é o governo federal. E muitas vezes você tem, como em 30, né, uma troca desse governo. E o que os franceses fizeram nesse momento? Se mantiveram na mais absoluta neutralidade, né? Eles não auxiliaram, eles não participaram, eles não conspiraram, e eles também não se colocaram ao lado do próprio governo federal, né? Então, eles batem em retirada, justamente alegando isso, né? Que eles não se metem em política, que eles se mantêm nesse distanciamento todo. E em 1920, uma das primeiras, assim, atitudes, né, que eles tomam em relação a regulamento, a tentar fazer uma modificação, é o regulamento disciplinar. Então, eles vão pugnar muito pela questão da disciplina, pela questão da obediência, né? Então, eles vão colocar isso. Em 1921, o exército estava dividido, né, em 4 armas. Então, era a infantaria, a artilharia, a cavalaria e a engenharia. O que eles vão fazer? Eles vão, então, colocar essas escolas de aperfeiçoamento, né, que é a EAO. Essa escola vai ser muito importante na questão das armas. Por quê? Porque aí todos os oficiais teriam que fazer a EAO para que eles pudessem ser promovidos a capitão. Então, eles começam a investir muito nessa questão da escola de aperfeiçoamento, né? Para vocês terem uma noção, assim, a própria questão, quando a gente fala, né, tem que ter mobilidade. Se eu tenho que ter mobilidade, eu tenho que ter uma intendência que funcionasse. Então, isso os franceses vão colocar, olha, nós precisamos de uma intendência, nós precisamos que cada uma desses quartéis, dessas fortificações que são feitas, que tenha pelo menos um rancho, né? Então, a partir de 1923, eles vão instituir que cada regimento, né, deve ter um rancho funcionando. Por quê? Porque dentro do rancho você vai ter a intendência, você vai ter o pessoal verificando a questão dos alimentos, a conservação desses alimentos, né? E ali vai uma série, eu poderia citar aqui N regulamento, né? Mas o outro importante que eu considero é o da engenharia, que vai regulamentar a arma de engenharia, e dentro dessa regulamentação vai dizer que todo serviço de engenharia, ele deve ser feito por um engenheiro, né? Por alguém da arma de engenharia, que só vai ser aceitado que se faça qualquer outra coisa, desde que você realmente não tenha pessoal, seja um caso de emergência e você não tenha pessoal. Um outro ponto importante, né, é o Conselho de Defesa Nacional. Então, porque eles já chegam verificando isso, que você não tem um plano de guerra, né? Um plano organizado. Então, esse Conselho de Defesa Nacional, ele vem justamente para quê? Para criar um plano de defesa, né? Um plano de guerra, né? Para organizar o exército num caso de guerra. Onde é que vai ser feita uma concentração de forças? Onde é que vai ser feita uma mobilização? A questão das linhas férreas, a questão dos fortes, aonde é que estão as bases? As instruções que vão ser passadas, quem é que vai ser passada, então tudo muito voltado para essa questão do plano de guerra. Aqui eu abro só um parêntese, né, para dizer que nessa questão, quando eu falei que o Brasil, né, o alto comando, ele sempre viu a Argentina como essa pretensa inimiga. Sempre se trabalhou, né, tentando proteger o Sul, tentando proteger o Rio Grande do Sul sobre essa questão. E os franceses entendiam isso, mas os relatórios são muito claros, dizendo que não entendiam por que tinha esse pensamento, né? Porque os franceses, na verdade, eles não viam a Argentina como uma pretensa inimiga, eles não viam um motivo que pudesse fazer com que a Argentina quisesse invadir o Brasil.
né? Então, eles realmente, eles colocam essa questão, né? E eles falam que eles não entendem, né? Por que que se coloca isso, né? Por que que isso é tão presente, né? Dentro dessa mentalidade militar desse momento. Bom, e aí, então, a própria participação nas escolas, né? Porque o que eu quero trazer aqui é essa profissionalização justamente nesse campo das ideias, né? No campo da mentalidade, no quanto que eles conseguem fazer nesse tempo de instrução para realmente criar uma organização, né? Então, um dos pontos altos, assim, que eu vejo é a questão do ensino, né? É quando eles começam, então, a realmente chegar mais perto na questão do ensino e a trazer uma série de coisas, né? E ensinar uma série de questões importantes e, principalmente, questões no campo prático. Então, aqui nós vamos ver as questões de cartografia, né, envolvendo cartografia, história militar, que é considerado um ponto importantíssimo dentro do currículo, né, que eles tenham história militar, a questão de conhecimento de terreno, né, a questão de geografia, a questão do próprio armamento, porque daí eles trazem um armamento e cada arma precisa realmente entender muito do seu armamento, como é que cada armamento funciona, né? Então, essas escolas acabam se tornando extremamente importantes. E quem não passar pela escola, né, quem não entrar numa escola de aperfeiçoamento, como a EAO, não vai poder chegar à patente de capitão. Quem não fizer a escola de Estado-Maior não vai poder ser promovido, né, chegar a um cargo maior. Então, o curso de Estado-Maior acaba se tornando extremamente importante. E a partir de 1929, ele vai ser exigido para que o militar possa ser promovido ao posto de general. Então, essa reestruturação, né, ela é muito importante. E em 1930, né, quando isso começa a valer, o que vai acontecer? Como eu falei, o próprio contexto histórico, ele vai ajudar, porque em 30 você vai ter a Revolução de 30, depois você tem 32, o que vai acontecer? Os que estiveram ao lado de Getúlio, eles acabam tendo uma promoção mais rápida, e muitos tinham feito o curso. Então, quem é que vai estar no poder, né, dentro da alta cúpula militar, após 1930, são os ex-alunos da missão militar francesa. Então, isso tem uma importância grande. E um desses ex-alunos, que inclusive tinha uma menção honrosa, né, foi Góes Monteiro, que acaba assumindo, né, como ministro da Guerra. Então, Góes tem uma participação importantíssima aqui, né? E inclusive no Estado Novo, né? Quando o Getúlio vai fazer o Estado Novo, o Góes Monteiro é o braço direito, e o Góes Monteiro ele vai fazer de tudo para que esses ensinamentos da missão, para que esses regulamentos sejam realmente cumpridos, né? Sejam colocados à risca. Tanto que eu disse, coloquei para vocês a questão, né? Após 30, nessa reinserção dos tenentes. Né? Então, como precisava do curso da Escola de Aperfeiçoamento, do EAO, para poder ser promovido a capitão, esses tenentes não tinham curso. Então, o que vai ser feito? Em 1931, vai ser feito um novo regulamento dizendo que não precisava mais do curso. Então, isso vai fazer com que os franceses fiquem assim, né? Puxa, como que pode uma coisa dessa? E aí, só que daí em 34, o que acontece? Se faz um novo regulamento, diz, não, agora a gente exige o curso. Mas justamente por quê? Porque em 34 você já tinha retirado novamente das fileiras, né, alguns tenentes que tinham entrado. Então, você volta a exigir o curso, né? E o Góes Monteiro, como estando junto, né, sendo ministro da Guerra, ele vai auxiliar muito, né, nessas questões. Então, uma outra questão importante é a própria inspeção geral de ensino que eles criam, né, para que isso seja visto, para que haja uma inspeção, né, que se vistorie o que está sendo feito nas escolas. Logicamente que tudo isso que eu estou falando, né, tudo tem dois lados, né, o lado positivo e o lado negativo. Lógico que os franceses tinham um interesse muito grande de renovação de contrato, eles possuíam uma série de vantagens com esses contratos, e uma delas era justamente o quê? A questão do material, né? Porque eles falavam que tinha que acabar com aquele ensino teórico, com aquelas apostilas,
Mas o que vai estar entrando aqui? O que vai estar entrando aqui é um material francês, né? Então, as conferências francesas, toda a produção que é feita dentro do próprio exército francês. Então, isso vai estar sendo colocado, né, inserido dentro desse contexto aqui das escolas. Tanto que hoje, se vocês forem a qualquer biblioteca militar, chegarem na ESEME, por exemplo, vão encontrar obras raras, né, de militares franceses ali, tudo isso que veio junto com a missão militar. Então, a missão militar, além desse interesse da venda de armamentos, ela também tinha um interesse muito grande na venda dos produtos culturais. Tá? Então, a gente vê presente nesse momento um imperialismo cultural muito grande, e isso foi realmente organizado pelo governo francês dentro dos Ministérios das Relações Exteriores. Então, junto com a missão militar, além de se vender os armamentos, além de você dar uma série de concessões a esses militares que estavam aqui, tanto que uma das questões aqui que se fala é questões de férias, eles tiravam vários meses de férias, né? Eles tinham uma série de vantagens, e eles também conseguiam colocar esse material, né? Esse material que para a França era muito importante, no momento em que eles conseguiam difundir a língua, né? Então, sempre voltado para essa questão de latinidade, né? Então, você está difundindo a língua francesa, esses cursos eram ministrados em francês, então, eles tinham que aprender o francês, né? Tinham que conseguir ler esse material que era colocado, né, nas bibliotecas, que era colocado à disposição, que era trabalhado com ele. Então, dessa forma, você tem dois setores, né, que a França consegue jogar. A venda de material, e a outra, esse material cultural, que é extremamente importante, porque você está formando, né, mentalidade, você está instruindo, então você consegue repassar através dele uma série de informações. Bom, diante das escolas, né, que eu falei na Escola de Estado-Maior, que se torna extremamente importante para que se possa chegar ao cargo de oficial-general, a EAO, né, dando uma promoção a capitão, mas você tem outras escolas que os franceses trabalhavam, né, e trabalharam muito, como a própria escola militar, onde eles escolhiam as suas armas, 3 anos de escola militar, escola de cavalaria, né, então eles vão participar ativamente da escola de cavalaria, e uma escola que eu chamo a atenção, e que hoje, inclusive, se discute, né, porque toda essa temática que eu estou trazendo aqui, né, de questões políticas envolvendo militares, nós poderíamos trazer toda essa análise para aquilo que a gente vive hoje, né. E uma escola que eu chamo a atenção é essa de serviço de saúde, a Escola de Serviço da Saúde. O que é essa escola? O que acontecia é que o Exército, ele tinha, né, o seu efetivo todo, e sempre teve pessoas ligadas ao campo da saúde. Só que esses militares ligados ao campo da saúde, eles não tinham curso nenhum relacionado ao meio militar. Então, isso aqui é um legado importante da missão, em questões de profissionalizar a força, no momento em que eles pedem, né, eles colocam a importância de que se tenha o quê? Médicos militares. Então, isso aqui é extremamente importante. Em 1923, é quando essa escola começa a funcionar, e o que vai estar se fazendo, né? Um recrutamento dessa parte médica. E qual que era, assim, o argumento, né, dos franceses para isso? É que se você tem um conflito, você tem uma guerra, como é que você vai estar contando com um médico, né, civil, ou até mesmo com um médico que se diz militar, mas que não tem um preparo militar, né? Ele não tem instrução, ele não está acostumado, né, com a tropa. Então, você não pode ter isso. Você tem que ter um médico, né, ou um enfermeiro, ou seja, né, porque na verdade essa escola é um serviço de saúde, né, uma escola de serviço de saúde. Então, ou seja, todas aquelas pessoas que trabalham na área de saúde, no meio militar, teria que ter essa preparação. E isso é um dos legados que ficou, né, que até hoje funciona dessa forma. Então, você tem o militar que acaba ingressando, né, no hospital, né, das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica, e ele vai ter que fazer o curso
que vem a ser o quê? Um curso de treinamento militar. Mas a justificativa maior dos franceses era o seguinte, que esse médico ele tinha que ter uma experiência com um hospital de campanha, ele tinha que ter uma experiência com as doenças que poderiam enfim, ser um problema para a tropa, né, num momento de conflito. Então, as doenças, a própria questão dos ferimentos, então ele tinha que estar inserido nisso. Então, ele precisava de uma preparação. Então, eu destaco isso aqui, porque isso é o que fica, né, e até hoje nós temos aí os hospitais militares, temos hospitais das Forças Armadas, e quem é que compõe, né, o quadro? São muitos militares oficiais da ativa, né, de formação médica, enfermeiros, farmacêuticos, enfim, e atualmente se tem bastante temporários, né, que são esses profissionais da área de saúde que acabam ingressando e ficam pouco tempo, na verdade, eu acho que no máximo 8 anos eles podem permanecer, isso depende da idade, e aí você tem todo um regulamento para a entrada deles. Só que mesmo eles sendo temporários, mesmo eles não fazendo parte, né, desse quadro efetivo, eles têm que fazer um curso, né, um treinamento, para que eles possam efetivamente trabalhar junto, né, nos hospitais, embora que nós estejamos em tempo de paz. Então, esse é um legado importante da missão militar francesa, né? E dentro dessa questão de saúde, eles vai se dividir em 2 grupos, né? Que é um grupo encarregado do pessoal, do treinamento de pessoal, e outro de material. Então, eles tinham uma preocupação muito grande com a intendência, né, com criar intendência, com ter essas áreas, né, as lojas, como eles colocam, né, as lojas que eram o quê? As áreas onde você coloca mantimentos, porque você tem que ter uma previsão de comida, de gasto de comida, você tem que ter toda a questão do transporte, como é que você faz o transporte, quais são as viaturas, o que se tem para transporte em caso de necessidade, e aqui vai entrar também essa questão dos franceses muito preocupado com uma das questões que o próprio Foch, né, coloca, que é a economia de forças, né? Então, quando o Foch acaba desenvolvendo a teoria dele de economia de forças, é justamente fazendo o quê? Pensando em toda uma questão de armazenamento, né? Como é que você administra isso, né? Então, é uma questão administrativa muito grande, e essa intendência acaba funcionando, né? Funcionando da maneira melhor para poder dar apoio a uma tropa mobilizada, uma tropa deslocada. Então, como é que você apoia, né? Como é que você vai prover as necessidades de quem está ali? Isso em termos de comida, em termos de medicamento, em termos de armamento, em termos de tudo, né? Então, essa questão da intendência aqui é fortemente colocada. Eu vou só abrir um parênteses aqui para a questão da aviação, né? Porque nós estamos falando de um momento em que a aviação ela se torna ela era, né, uma arma do Exército, ela vai se tornar a 5ª arma do Exército em 1927, tá? Então, a aviação vai ser colocada, né, ter uma elevação como uma 5ª arma, e só que a escola de aviação, né, no Campo dos Afonsos, ela recebe sim a missão militar francesa. A única questão que eu vou colocar aqui é que a missão militar francesa de aviação, ela é separada, tá? Ela não é a mesma. Então, quando eu falo da missão militar francesa de instrução junto ao Exército, nós temos essa missão, que é o que eu estou falando até agora, que vai de 1920 a 1940. A escola de aviação, ela tem uma missão separada, ou seja, um contrato separado, é um grupo de militares franceses separado que está dando a instrução no Campo dos Afonsos, tá? Então, na verdade, não é uma coisa só. Então, às vezes, quando a gente olha, parece que está tudo junto, mas não está. Então, há uma separação grande, né, nessas instruções. E a aviação, ela realmente vai ganhando um destaque muito grande à medida que o avião, né, vai se tornando cada vez mais necessário, e acaba, posteriormente, né, criando a outra força, que vai ser a Força Aérea, que vai se criar após a Segunda Guerra. Então, todo esse período até após a Segunda Guerra, nós temos a aviação ligada ao Exército e a aviação ligada à Marinha. E essa aviação ligada ao Exército, que era a 5ª arma, que também tinha, então, essa instrução dos franceses. Inclusive, ali vai ser
é um ponto grande, assim, de atritos, assim, de problemas dentro da escola, porque os franceses, eles falavam muito os militares, né, eles estavam sempre muito envolvidos na política. Então, o próprio movimento tenentista, na década de 20, vai ter problema, a escola de aviação acaba sendo fechada, a escola de aviação era sempre vista como formada por militares insubordinados e que qualquer movimento que tivesse, né, ninguém sabia o que eles iam fazer, que eles eram imprevisíveis, né. Então, tem essa questão muito forte, assim, ligada à aviação. E aí os militares tentam, os franceses, eles tentam colocar uma disciplina maior, né, uma disciplina maior de voo. Então, acaba tendo uma série de críticas ali e de problemas, inclusive relacionados aos acidentes aéreos, né, que havia muito acidente aéreo, e aí vai se colocar esses acidentes aéreos muito ligado a essa questão da instrução, né, o que eles faziam, enfim, né, como que era direcionada essa instrução toda. Bom, mas enfim, eu acho que estou me aproximando aqui mais ou menos do fim aqui do meu tempo, né, de falar. Então, só para fechar, né, o que eu queria colocar é dizer o seguinte, que tudo, né, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, logicamente que os franceses agiram, né, com imperialismo cultural, como eu já coloquei, com um interesse grande de venda de material, mas, por outro lado, né, a gente analisando todo um contexto do que você tinha em termos de organização do exército, de instrução do exército, né, da maneira como estavam distribuídas, um baixo efetivo, o que a gente pode concluir, né, que foi necessário e que criou uma série de regulamentos, de regimentos, de leis que auxiliaram, né, a realmente criar um método, principalmente nas promoções, que era uma questão que era discutida nas promoções, se criar um profissionalismo maior dentro de cada arma, né, fazer com que se estudasse, com que realmente se procurasse, né, ter um aprimoramento maior. Então, isso é uma questão muito importante. Nessa questão de elaboração de planos de guerra, nessa questão de se entender, né, a necessidade de fazer um conselho de defesa nacional. Então, isso eu considero também pontos importantes. Essa inspeção geral no ensino, então a gente não pode descartar, né? A questão própria que eu falei da escola de saúde, a questão da intendência, a própria o fato da educação física, né? Isso é trazido para nós com os franceses, né? A importância da educação física, desse praticar a educação física, do militar, ele trabalhar com essa questão da saúde, de isso estar em dia, né? Então, isso também é um legado dos franceses, né? E a outra questão envolvendo essa questão política é de colocar que os militares não devem se envolver na política. E, a partir desse momento, inclusive, vai ser feito um regulamento dizendo que um oficial da ativa não deve concorrer a nenhum cargo, não deve participar politicamente, a menos que ele estivesse na reserva, né? Que é o que mais ou menos se vê hoje, né? Que a pessoa esteja na reserva para que possa ter uma participação maior no campo político. Então, assim, é lógico que quando eu estou falando em questão de que eles levantavam a questão da mobilização, né, a gente até pode pensar, mas, enfim, a França, nesse momento, né, nesse período entre guerras, ela está vivendo um momento de forte pacifismo, né, ela está vivendo um momento ainda áureo de final da Primeira Guerra, como ter sido um país vitorioso da Primeira Guerra. Ela tem dentro do seu alto comando figuras importantes, né, como Foch, como Petain, como Joffre, né, que tiveram uma participação ativa na Primeira Guerra, mas ela também tinha, né, a De Gaulle. E o De Gaulle é uma das pessoas, né, um dos militares franceses que ele vai lutar muito pela profissionalização dentro da força. Então, você tem, né, essa questão de se pensar esse soldado, né, de se pensar esse militar como alguém, como algo, realmente um profissional dentro daquilo que faz. Quando a gente sabia que no Brasil, o que nós tínhamos, né? Nós tínhamos o soldado cidadão, né? Que nada mais era do que um militar, né? Na verdade, eles colocam como um civil fardado,
né, um civil fardado, para dizer que realmente não havia uma profissionalização maior, né, que isso era relegado a um segundo plano. Então, se tenta buscar isso, né, se tenta trazer isso nesse momento complicado da história, porque, como eu coloquei, é um momento realmente complicado, onde você vai ter, né, um choque de oligarquias, esse choque vai lá desencadear em 30 uma série de mudanças, você vai ter uma ala dissidente, você vai ter os militares envolvidos nisso, né, você vai ter os tenentes, você vai ter um alto comando que muitas vezes vai estar pendendo para um lado, pendendo para o outro, você tem a missão ali colocada e tentando, né, desenvolver um trabalho, mesmo tendo forças contrárias ali dentro, né, dentro do próprio alto comando. Então, ou seja, era complicadíssimo, né? E tinha que se fazer toda uma análise, todo um contexto desse período para ver com que se estava falando, né? Quem era o presidente, quem era o ministro da guerra, como é que as coisas iriam ocorrer dentro dessas mudanças todas, né? Então, assim, eu acredito, né? E é isso que eu defendo no meu trabalho, que realmente a missão veio e que ela criou uma série de mecanismos, né, para que se conseguisse melhorar a força, que se conseguisse realmente estabelecer alguns métodos de promoção, que se colocasse esses regulamentos em funcionamento, que se criando uma série de leis, de normas, e principalmente, né, a questão da instrução. E esse legado, ele permanece. Então, essa escola, né, de aperfeiçoamento de oficiais, ela, até hoje, ela funciona, né, ela é exigida para se conseguir chegar a uma outra patente. A escola de Estado-Maior, né, que segue com os seus cursos, inclusive se vinculando a outras universidades, né, a Fundação Getúlio Vargas é uma das instituições que colaboram bastante com palestras, enfim. Você tem uma série de mecanismos hoje que continuam, né, atuando. E uma série de regulamentos, né, que, lógico, que foram sendo atualizados, mas que tudo isso foi plantado aqui, né, nesse momento, com a missão militar francesa. Bom, era isso, então, que eu tinha, né, para trazer, e agora eu deixo, né, que aberto, se quiserem fazer alguma pergunta, se quiserem fazer alguma colocação, né, enfim, complementar, auxiliar nessa discussão, será muito bem-vindo. Muito obrigado, professora Adriana, pela sua exposição. Estamos, então, abertos a perguntas. Enquanto isso, eu também tenho alguma pergunta. Na USP, houve um trabalho muito bem feito sobre a modernização da Marinha, que ocorreu em várias etapas, e um dos aspectos que foram levantados nessa pesquisa é que, de vez em quando, pelo menos, aparecia a vontade de um desenvolvimento de ciência e tecnologia nacionais. A fabricação de navios poderia também ter sido feita no Brasil, algumas vezes ela foi feita, ao invés de simplesmente trazer a embarcação importada. Eu pergunto se, em algum momento dessas interfaces entre a missão francesa e o Exército Nacional, houve essa preocupação de ciência e tecnologia brasileiros. Essa questão ela é bem pertinente e bem atual, né, professor Gildo, porque nós continuamos nessa busca, digamos assim, né, porque Getúlio Vargas é quem vai realmente encabeçar isso, né, quando ele assume ali o poder e ele começa a ver que essa questão de ficar comprando armamentos que não tinha condição, né? Porque você está comprando um armamento velho, você está usando um armamento, enfim,
normalmente ele já naquele período, né, ele já chegava mais ou menos obsoleto em relação às novas tecnologias, né? Só que aí o que acontece? Ele identificava o seguinte: eu estou falando de um momento de um Brasil agrícola, né? Nós estamos falando de um Brasil agrícola, de um Brasil que vai começar a sua modernização ali a partir de 30, querendo atrair esses créditos para a criação de uma indústria nacional. Então, eu acho que nesse ponto, né, a gente tem o Getúlio muito preocupado com isso, o alto comando, a partir de 30, muito preocupado com isso, em não importar, em ter uma indústria, né, e uma indústria bélica, uma indústria pesada. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter Volta Redonda, que a duras penas, né, o Getúlio consegue ter Volta Redonda, né, e essa necessidade, né, de você realmente poder desenvolver e poder ter uma indústria nacional de armamentos no sentido de uma segurança nacional. Porque no momento que você desenvolve tecnologia, que você produz o teu armamento, que você tem isso tudo, e você não precisa mais contar com esse auxílio externo, isso aí é uma independência muito grande para o país. Né? Mas, infelizmente, né, esse plano do Getúlio continua, nós estamos vendo governo após governo nessa tentativa, né, da gente desenvolver a nossa indústria, da gente poder ter, né, a nossa produção aqui. A Marinha realmente antes tinha, né? Tinha os estaleiros, tinha a fabricação, e aí depois você tem governos e governos, alguns priorizam um pouco mais, a outros um pouco menos, mas o fato que eu acho que falta, né? Acho que falta mais não só uma questão de crédito, né? Mas eu acho que todo desenvolvimento no próprio campo científico, né? De você beneficiar um pouco mais a pesquisa, os cientistas, de você dar um apoio maior, de que realmente você consiga fazer isso. E sem falar que você tem, do outro ponto, né? De um lado você tem essa política interna, essa organização de governo, e do outro a própria pressão internacional, porque há uma pressão muito forte internacional para que alguns países realmente não alavanquem as suas indústrias, principalmente uma indústria de armamentos, né? Então, tem essa questão, porque enquanto você está comprando, você é um cliente, então ele não quer perder esse país que compra, ele não quer perder essa exportação, então ele prefere ficar exportando do que permitir que se tenha isso. Então, você entra num jogo, né? Num jogo de política internacional também muito forte, porque os países desenvolvidos, né, que realmente têm armamentos, que têm toda a tecnologia, há toda uma necessidade de manter os outros, né, sem ter e continuar fazendo esse abastecimento, porque é um mercado que rende muito, né, é um mercado caríssimo, principalmente quando nós estamos falando de armamento, né, então é um mercado que rende demais. E aí você tem toda essa pressão para que se continue dessa forma, e muitas vezes a própria questão de organização interna, né, de priorizar, o que está se priorizando em termos de política, né, em termos de orçamento, quando a gente fala, né, realmente vai beneficiar a indústria, vai beneficiar toda essa parte de ciência e tecnologia, essa parte de modernização, e aqui nós passamos por uma série de questões, né, porque à medida que a guerra ela vai se modernizando, né, você vai tendo toda uma mudança do que está se falando de guerra. Então, aqui eu estou falando de armamentos, logicamente, desse período de década de 20, 30, né, Segunda Guerra, isso tudo já se modificou muito, né, modificou muito. Hoje em dia nós temos uma guerra muito voltada aí para uma guerra aérea, questões de espionagem, então toda uma questão de você estar vendo, né, de que maneira que o outro está agindo, toda uma série de estudos. Então essa parte de inteligência hoje, ela é muito importante, né? Você tá com essa questão de inteligência em dia, você ter desenvolvido uma série de mecanismos nesse campo técnico científico para isso, né? E aí aonde é que nós estamos nisso tudo, né? Como é que a gente está se colocando? Porque, às vezes, é mais uma forma, realmente, é uma guerra muito mais tecnológica, e aí entra todo um aspecto científico realmente necessário, né? E aí você tem que ter o quê? Você tem que ter pessoal qualificado.
Então, você tem que ter essa qualificação, você tem que ter esse pessoal qualificado. Então, assim, é uma questão que envolve uma série de coisas. Eu acho que com toda essa mudança que teve, né, eu falo assim que a gente está vendo agora a própria questão, né, desse conflito ali, né, com a Ucrânia, né? Então, o que está sendo importante ali, né? Então, você está vendo que está realmente se sobressaindo, que é uma guerra aérea, né? Uma questão de conhecimento de terreno, uma questão de você realmente saber, né, o que você tem, né, toda a questão de mapeamento, enfim. Então, realmente essa questão de inteligência eu acho que é bem pertinente. E eu acho que a gente volta, né, essa questão, né, que é a mesma questão levantada lá em 20, 30 pelo Getúlio, logicamente, que dentro do contexto dele, dentro de outro tipo de necessidade, mas a gente continua, né? A gente continua dentro dessa mesma questão, voltando a dizer, olha, nós precisamos da indústria nacional, nós precisamos de avanço tecnológico, nós precisamos nos modernizar, e esse lado, né, tem que ser colocado como prioridade pelo governo. Certo. Uma outra pergunta, Adriana, você tocou na questão das escolas militares. Você detectou alguma influência nos currículos de formação, os currículos básicos de ensino desde matemática, física, química, que foi motivado pela missão francesa? Sim, os franceses, quando eles chegam, a primeira coisa que eles vão fazer nas escolas é justamente isso. Vem mexendo no programa, né? Então, eles praticamente criam uma escola nova, né? Eles vão mexer nisso, eles vão fazer uma inserção maior de conteúdos, então eles realmente vão dar uma impulsionada grande, né? Até, assim, a questão da matemática não é tanto, mas o que eu vejo é na inserção de outras coisas. Então, como eu estou colocando, a matemática, pela própria formação que já tinha aqui, né, pelos militares que tinham, eles eram professores de matemática, como eu citei o Benjamin Constant. Então, ali você já tinha essas questões, assim, bem consolidadas. Agora, eles vão estar colocando, né, dando luzes para outras áreas, né? A própria área de história militar, que não era tão valorizada, então eles trazem isso, a história militar tem que ser vista, você tem que analisar essas batalhas, a questão das disciplinas práticas, isso tudo foi introduzido com eles, porque tudo ficava muito nesse campo teórico, e aí eles falam, não, nós precisamos de exercício prático, é aí que começa, então, a pegar e sair, a pensar a questão de estratégia, a se pensar a questão de doutrina, como é que vai ser feita essa formação, como é que você vai desenvolver, então, eles começam a inserir essas disciplinas práticas, e isso muda muito, porque daí na prática eles começam a ver que eles realmente não tinham essa experiência de campo, né? E essas disciplinas práticas, esses exercícios, né? Esses deslocamentos, isso muda muito o perfil da escola. Então, a parte de mapa, né? A parte de geopolítica, claro que eles não tratavam isso como geopolítica, né? Acabam tendo outros nomes, mas no fim, era isso que se fazia, né? Era toda uma análise geopolítica do país. A própria parte de geografia física, geografia humana, era uma coisa impressionante o levantamento que eles começam a fazer, que eles começam a desenhar, né? A mostrar onde é que estavam as ferrovias, a falar toda essa questão de abastecimento, a produção, a própria questão econômica, né? Eles vão colocar isso, vocês têm que entender sobre economia, vai ter que ter um estudo sobre isso, porque isso é entender o país, né? E aí que vai entrar essa questão do plano de defesa, né? Do plano de guerra, a partir de uma análise maior, de compreensão maior do Brasil. E isso é muito claro, assim, nos relatórios, quando eles falam o seguinte, o Brasil é um país muito grande, e eles mesmos começam a colocar as diferenças que haviam gritante entre uma área e outra, e como é que você faria para trabalhar nessas regiões, né? Então, assim, eles vão falar assim, pô, porque o Sul ele tem uma característica própria, aí chega aqui no Sudeste é outra. Então, eles começam, inclusive, a fazer trabalhos no campo de identificar essas diferenças sociais
dos brasileiros. E dizer que o Exército tinha que entender isso, porque você está trabalhando com regiões muito diferentes, né? Muito diferentes. Então, eles vão estar mostrando isso. E junto com isso também, logicamente que tem todo um caráter político, né, envolvendo a França, a preocupação muito grande com a própria região de imigrantes, né? Os imigrantes italianos e alemães. Então, eles vão estar apontando para isso. Olha, você tem que entender essa formação social, você tem que entender os povos que estão aqui habitando, mas numa preocupação grande com a questão migratória. Então, identificando bem a localização dos imigrantes, né, tendo os italianos e alemães como áreas que têm que manter uma supervisão muito maior. Só que para você identificar isso, você vai ter que fazer, né, ter um conhecimento maior da sociedade. Então, são coisas que eles vão colocando, né, dentro desses currículos e que eles vão, enfim, é uma coisa que vai sendo feita aos poucos, né, à medida que eles vão ministrando essas disciplinas e que eles vão aumentando, digamos assim, essa carga, né, tirando um pouco de outras áreas e ampliando essa área de conhecimento. Muito bem. Chegou uma pergunta aqui da professora Nilda do ITA, a sua colega, e eu vou ler a seguinte. É comum falarmos que os Estados Unidos moldaram as Forças Armadas brasileiras, mas a sua fala deixa claro que a França fez isso, inclusive com o chamado soft power. Por outro lado, você menciona a quinta arma como a engenharia, e sabemos que já existia toda uma escola de fortificações e edificações, sendo que o IME, Instituto Militar do Exército, só vai ser criado em 59, depois da criação do ITA, e dentro de um contexto da influência norte-americana. Daí, sim, vemos a produção industrial, como de tanques, do tanque Osório, por exemplo. Aparentemente, essa questão de sair do teórico para o prático é bem diferente nas duas formações. É isto? Pergunta. A quinta arma é a aviação. A engenharia ela já tinha antes, né? Então, você tem as 4 armas e a engenharia fazia parte dessa arma. Então, era a infantaria, né? A cavalaria, a artilharia e a engenharia. Então, isso aí, quando os franceses chegam em 1920, a arma de engenharia já existia. Né? O que eles vão fazer em relação à engenharia? Né? Eles vão estar criando a escola de engenharia e eles vão colocar dentro desse regulamento, que eu considero algo extremamente importante, que só façam os serviços da arma de engenharia um oficial que pertença à arma. Por quê? Porque era obrigado a ter o curso. Então, sempre no sentido de obrigar a fazer o curso, né? Então, você tem tudo isso realmente organizado e estruturado. O que vai ocorrer? Pós a Segunda Guerra, né, porque o Brasil ele vai se esforçar muito para participar da Segunda Guerra. E quando eu falo Brasil, eu refiro a Getúlio, né, que eu considero uma jogada grande dele, a hora que ele vai realmente forçar essa entrada do Brasil na Segunda Guerra, que ele vai negociar essa entrada. O que acontece? Mesmo após 20 anos de missão, né, o Brasil chega ali nesse momento e não tinha, ele não estava preparado para ir para uma segunda guerra. Ele precisava de uma série de instruções, ele precisava, né, enfim, aprender inglês, começando por aí, aprender a lidar nos aviões, porque os aviões eram outro. Então, se você estava a própria escola de aviação, né, que estava aprendendo ali os aviões, toda a instrução ali em francês, no momento que vem ali a Segunda Guerra, eles se veem forçados a pilotar um outro avião e a aprender sobre aquilo ali de uma forma rápida. Isso falando sobre os aviadores, né? E os outros, das outras armas, vão ter que se virar, né? Por isso que tem instrução. E após a Segunda Guerra, o que você vai ter? Você vai ter nitidamente, né, um arrefecimento da França, isso em termos mundiais, né, e os Estados Unidos emergindo como uma grande potência. Então, essa preponderância norte-americana dentro do sistema internacional, né, saindo como ele, sai praticamente como grande vencedor, na Europa fica completamente derrotada, né, cheio de problemas. E aí, o que acontece?
o Brasil, né, o alto comando do Exército, ele vai estar completamente se voltando aos americanos. Por isso que você vai ter toda uma influência norte-americana a partir da Segunda Guerra Mundial, em vários sentidos, né? A compra de armamentos que vai se dar, vai começar a entrar uma série de armamentos norte-americanos. Os americanos, na verdade, eles já estavam vendendo. Quando a gente fala em termos de aviação, mesmo nesse momento aqui da missão militar francesa, havia uma concorrência muito grande por venda de aviões, né? Tanto militar quanto comercial. E não era só os Estados Unidos que estavam tentando entrar com seus produtos, era a Itália, era a Alemanha. Então, você tinha uma tentativa muito grande de colocação desses armamentos. E após a Segunda Guerra, então, o alto comando do Exército, ele vai estar muito voltado aos Estados Unidos. Tanto que a Escola Superior de Guerra, que vai ser fundada, né, em 49, ela vai ter toda uma mentalidade norte-americana, de doutrina, de formação. Ela vai ser criada aos moldes norte-americanos. Então, você tem uma mudança muito grande, né? E, realmente, o IME, ele vai ser criado posteriormente à Segunda Guerra. Só que a escola de engenharia, ela já existia, e ela veio ser estruturada pelos franceses. E antes, né, da escola, você já tinha a arma da engenharia, né? Que ela realmente, ela é anterior, né? Então, a gente acompanha isso, uma evolução toda dentro desse contexto histórico, dentro desse contexto de política internacional, à medida que vai ocorrendo mudanças e que, a partir da Segunda Guerra, então, se começa a criar instituições, né, institutos, né, dentro das próprias forças, né, ao modelo norte-americano. E uma dessas questões próprias aí no final aí da Segunda Guerra é a própria criação da aeronáutica, né, que é seguindo modelos também de outros países, onde a arma já tinha sido criada, né, criar a arma não, mas a força, enquanto força, né, ter sido desvinculada do Exército ou desvinculada da Marinha, como foi o nosso caso aqui. Mas é mais ou menos isso. Agora, realmente, a missão militar francesa, ela tem uma importância muito grande nessa estruturação, que por mais que tenha sido mudada a doutrina, né, mudado os vínculos e essas aproximações, ela é de grande importância, né, nessa questão de regulamentos, de normativa, que segue valendo até hoje, em termos de profissão, em termos de progressão nos quadros, enfim, e até no caso da instrução das escolas, né, você ainda tem uma série de coisas ainda que permanecem. Adriano, uma outra pergunta que talvez mais de curiosidade: os militares brasileiros de 64, deve ter gente que foi formado ainda no tempo da missão francesa, não? Os militares que chegaram ali em 64, eu realmente não saberia dizer, nós teríamos que verificar, né, que ver, dar uma olhada na biografia. E agora me surgiu aqui o general Malan, ele foi aluno da missão militar, mas eu não sei se ele estava na ativa ainda em 64, e aí teria que verificar. Inclusive, um dos trabalhos que se tem sobre a missão militar francesa é dele, né? É dele, ele que escreveu. Era um dos únicos trabalhos publicados na época que eu comecei a pesquisar. Mas eu realmente não saberia lhe dizer, teria que realmente olhar biografia por biografia dessas pessoas e ver se realmente foram alunos ainda. Principalmente porque a escola, né, sendo instruído pelos franceses, eles vão dar instrução até 1930, que é onde eu separo essas duas fases. E depois de 30, eles vão a missão vai reduzir o número de efetivo, e eles vão passar, os franceses que estão no Brasil, eles vão passar a tratar diretamente da organização militar junto ao Estado-Maior, justamente pela essa entrada que eles conseguem ter com o Góes Monteiro. Então, quem vai passar a dar instrução nas escolas, a partir de 30, são os brasileiros que foram alunos da missão.
Então, eles pouco a pouco, eles vão passando isso, né, para os alunos. Então, a partir de 30, são raros os franceses que seguem à frente das escolas. Então, essa reestruturação de instrução é toda feita no período de 20. Então, que de 20, vamos supor, de 30, né, até 64, você teria 34 anos, né, ali. Então, realmente teria que verificar biografia por biografia, mas essa é uma questão pertinente, né, para ver se tem, porque, justamente porque, né, porque a doutrina, né, do exército, dos franceses que eles colocam é justamente não participação política, né, não interferência na política. E, enfim, né, eu acho que essa lição ainda não foi muito bem aprendida, né, mas foi um dos grandes, assim, pontos, né, dos franceses, não se envolver em política, né, ser o grande mudo e não ter participação nenhuma, nem a favor de governo, nem contra governo, né, então, realmente, ter um distanciamento de todas essas questões político-partidárias. Recebemos uma pergunta do Glauco Martins Guerra, que agradece e diz que tem uma questão, talvez lateral, se a força pública paulista foi influenciada na questão educacional pela missão francesa. Muito, muito. A primeira missão militar francesa que veio para o Brasil, ela foi para a Polícia Militar de São Paulo. Inclusive, a própria aviação, né? Porque uma das coisas que eu falo bastante é que nesse momento que nós estamos tratando, né, de período de 20, né? O que você tem de forças importantes no Brasil, né? Você tem a Polícia Militar de São Paulo, tá? Que era importantíssima, que tinha muito armamento e que ela era mais importante do que o próprio Exército, tanto o perigo todo que você tem em 32, né? Porque quando tem todo o movimento de 32, quando os paulistas se levantam, eles tinham uma força militar muito grande, muito grande. O que vai segurar, né? O que vai segurar é a Brigada Militar Gaúcha. Então, você tinha, eu sempre coloco isso, eu falei assim, olha, nós temos duas polícias militares extremamente importantes no país, a paulista e a gaúcha, tá? Só que uma grande diferença, a paulista, nesse momento, era ainda mais importante porque tinha um efetivo maior e porque tinha aviação. A gaúcha não tinha aviação, mas tinha um número grande de militares ali, e como eu estava falando no início, né, quando eu falei do Flores da Cunha, né, como é que o Flores da Cunha ia tentar fazer frente ao Estado Novo do Getúlio? Era justamente usando essa Brigada Militar Gaúcha, que estava armada, com esses armamentos que ele conseguia colocar dentro do país. Então, a primeira missão militar francesa, ela chega em 1918, e ela chega para dar instrução à polícia, tá? Que é justamente no período ali que vai terminando, né, a Primeira Guerra. Então, essa missão, ela é uma missão diferente, assim como eu falei que a missão de aviação, ela era uma outra missão, ela tem um outro contrato, ela tem outros membros que não está ligada a essa missão grande que eu estou tratando hoje aqui, e do outro lado você tem a Força Militar de São Paulo com a missão militar e dando instrução. Então, 32 realmente é um momento que vai balançar o país, né, que tinha uma probabilidade muito grande de se ter uma mudança, e o Exército, não, mesmo com toda a instrução da missão, mesmo com todo o preparo, com a importação de materiais que teve, ele estava a duras penas para conseguir segurar os paulistas. E aí, o que vai decidir isso? O que vai decidir isso é a ação do Flores da Cunha, quando o Flores da Cunha vai pegar e vai colocar a Brigada Militar, né, a Polícia Militar Gaúcha toda, a mando do Getúlio. Então, tem até uma série de trabalhos falando sobre 32, né, que o que vai decidir esse conflito é o peso que o Flores da Cunha vai jogar contra São Paulo e a favor do Getúlio. Então, aí para você ver, né, a capacidade, a mobilidade que São Paulo tinha. E eles estavam instruídos, eles estavam muito bem preparados.
né? E essa questão é muito importante para a gente chegar em 37, né? Então, por que Getúlio se interessava tanto nessa questão de tirar o poder dos estados, né? E em fazer um domínio, dizer, não, agora aqui, ó, porque não é só a questão de vou colocar uma ditadura do Estado Novo, a questão era retirada de poder dos estados, né? Por quê? Porque eles tinham independência, porque eles tinham forças, e isso acabava, né, fazendo uma concorrência muito grande com o exército. Eu estou falando no momento em que tinha um status muito maior eu ser um membro, um oficial da Polícia Militar Paulista, da Polícia Militar Gaúcha, do que eu ser do Exército, que não tinha status, né, devido à própria precariedade, devido às condições com que o Exército estava. Então, assim, São Paulo, né, ela sempre veio à frente, né, a São Paulo sempre foi, assim, um estado à frente em vários sentidos, e no campo militar também. Então, assim, era um exemplo ali, e a missão foi enviada para São Paulo, isso com um contrato do governo do estado. Tá? Então, o governo do estado fez um contrato que é justamente dentro dessas questões que eu estou falando de liberdade que se tinha dos estados poderem fazer compras, fazerem acordos, enfim. Então, dentro dessa liberdade, o governo paulista fez o acordo e a primeira missão militar francesa que chega ao Brasil, ela vai para São Paulo, vai para dar instrução. E aqui são questões latentes, até quando eu falei a questão da aviação, né, que em 32, inclusive, teve alguns tenentes, né, que roubaram os aviões da escola de aviação e foram para São Paulo para lutar a favor de São Paulo. Então, é aquela coisa, levar os aviões, né, porque estavam ligados a São Paulo de alguma forma, né, então tira e vai para São Paulo para ajudar, né, a Polícia Militar em 32. Temos ainda uma última pergunta, eu digo última por causa do avançado da hora, se você pode comentar rapidamente uma pergunta da Nilda, que existe uma fala corrente sobre a criação de mitos e heróis pela missão francesa. Isso é verdadeiro? E qual a necessidade e o sentido disso? Professor, da mesma professora tem o terceiro e-mail antes, que é uma pergunta pequena também. Sim, mas já está submetida dentro dessa daqui. Okay. Nilda, obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito pertinente as tuas colocações aí. Essa questão dos mitos, né? Eu acho que a gente está, infelizmente, né? A gente continua nessa questão de estar sempre procurando um mito, procurando um herói, procurando alguma coisa. E, assim, como eu estou falando, né? Eu acho que tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, eu procurei mostrar os dois lados aqui da missão militar, né? Tanto o lado bom quanto o lado ruim, de uma forma breve, mas se cria sim, né? E até essa questão de quando você fala, né? Vem para cá, o gamelã, né? Sempre aquela coisa de que o que vem de fora é melhor, né? E depois acaba se perguntando o seguinte: quem foi Maurice Gamelin? Né? Ele vem para cá, ele vai coordenar, ele fica 4 anos aqui dirigindo a missão militar francesa, e depois, na Segunda Guerra, é ele que está à frente do exército francês e que não consegue ficar muito tempo na Segunda Guerra. Né? Então, isso são questões para se pensar. Então, do que se está falando? Né? Quando acaba se tecendo críticas à missão militar francesa, muitas vezes você pega um fato como esse, de que um líder, né, vem para cá, um general, vem para cá, coordena a missão, ele vai embora, aí quando ele vai se colocar mesmo à frente, né, de uma guerra, de um conflito, o que ele faz, né? Ele não aguenta, né? Mas a questão é que não é só ele, né? Não é só ele. Então, aí você tem uma questão de formação, né? Dessa questão de se cria alguns mitos, algumas coisas, e depois você acaba revertendo toda essa análise, né? Mas você tem uma França que está num momento muito preocupada com uma linha Maginot, uma França que, por mais que eles estivessem falando de mobilização aqui dentro, eles estavam falando de uma mobilização muito voltada ainda
para uma preparação de Primeira Guerra, para uma guerra de trincheiras. Eles não estavam preparados naquele momento para uma guerra mecanizada, como a Alemanha veio colocando, tanto que todo o crédito que se tinha era tudo colocado em cima da linha Maginot, né? E aí o que acontece? Mas isso por quê? Porque, como eu falei, você tem um alto comando todo voltado ainda para uma mentalidade de Primeira Guerra. E aí, quando isso acontece, os alemães facilmente cruzam a linha Maginot. Os alemães facilmente chegam a Paris, né? E aí tem todo o resto da guerra que a gente já conhece. Então, o que eu penso, né, é que quando você traz isso, essa questão do mito, essa questão do herói, né, por que é escolhida a missão militar? Por conta da Primeira Guerra, porque eles são os grandes vitoriosos da Primeira Guerra. Então, eles chegam aqui, né, com um prestígio. Só que essa questão do mito nem sempre é encarada por todos da mesma forma, endeusando, né, os franceses que aqui chegam, porque, como eu coloquei, você tem uma área germanófila, você tem uma área que não concorda, você tem um grupo que não admite estrangeiros participando, que vão se colocar contra, inclusive, essa contratação de missão. Então, nem tudo, né, vai ser totalmente voltado, né, nesse sentido. Mas claro que você tem sim, você tem essa construção do mito, você tem essa construção de que eles são excelentes e tudo mais, e começa a se construir uma série de narrativas, né, de narrativas. Mas, por outro lado, você também vai ter uma desconstrução disso, né, por outros grupos, embora não seja tão ouvidos, porque você vai ter uma proeminência muito grande do próprio Estado, né, que vai estar endossando essa ação, né, de colocar eles como realmente um grupo de elite, né, dentro do meio militar. Bom, eu acho que chegamos agora no nosso limite final de tempo e queria novamente agradecer a apresentação da professora Adriana, que trouxe para nós a importância de uma área que muitas vezes é menosprezada dentro da história, que é a história militar. Mas nós temos certeza de que a história tem muitas portas na sua casa, e esta é uma delas que nós não podemos deixar fechada. Então, esta conferência de hoje e a série de perguntas vão ficar disponíveis dentro de algum tempo para consultas no YouTube. E, então, desejo a todos uma boa tarde e, na véspera, uma boa eleição.